Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia do Dentista, do cirurgião dentista. Em homenagem a essa categoria, eu chamei aqui o Dr. Orlando Viscardi Júnior. Tudo bom? Como vai, Mônica? Prazer ter você aqui. Obrigado. E nós vamos falar de algo que está assim, muito em moda hoje e um avanço muito grande, que são os implantes. Vamos começar falando então, Orlando, o que são os implantes? Os implantes são raízes artificiais que nós conseguimos implantar nos ossos, sejam superiores ou inferiores, para que se tenha sustentação às novas próteses que uma pessoa necessita quando dá perda de um dente. Seja ela uma prótese múltipla ou uma prótese unitária. Agora, por que eles são feitos de titânio? Depois de muitas pesquisas, descobriu-se que o titânio era o único material biocompatível, ou seja, ele se incorpora ao osso sem rejeição nenhuma. Então ele é compatível com a vida, com a biologia. Isso é que seria a ósseo-integração? O que é a ósseo-integração? A ósseo-integração é o processo pelo qual o organismo incorpora esses implantes, fazendo com que tudo seja um bloco só, osso e implante. Quando você faz uma cirurgia e você implanta um parafuso, um implante de titânio no osso, se ele não ficar dentro daquele protocolo necessário que nós precisamos para ter ósseo-integração, existe a fibrointegração. Então ele vai passar a ter mobilidade e vai ser doloroso o carregamento dele com uma prótese, quando se coloca uma prótese em cima desse implante. A ósseo-integração é o processo pelo qual o organismo forma osso em cima desse implante e forma tudo um bloco só. O osso implante não tendo mobilidade, não tendo dor. É como se fosse o dente da pessoa mesmo. É como se fosse a raiz da pessoa mesmo. Agora, o que acontece quando a gente perde os dentes, né? O que acontece com o osso? Eu sei que você trouxe até fotos que eu vou pedir para mostrar, não é? Para a Flávia colocar para a gente. O que acontece? Quando você perde um dente, seja ele superior ou inferior, esse dente ele está colocado num osso chamado osso alveolar. E esse, no caso aí, por exemplo, foi perdido, os dentes superiores foram perdidos e houve uma reabsorção. Não tendo mais o dente, não há mais a necessidade de existir esse osso. Então o organismo reabsorve, ele desaparece. E nós enxertamos osso nessa região. Foi osso aí, no caso, retirado da crista ilíaco do quadril. Esse osso é colocado aí e ele é reintegrado, aumenta a espessura e a altura e nós conseguimos colocar implantes. Agora, os implantes, eles param a reintegração óssea? Eles param. A partir do momento que você coloca o implante, você consegue frear essa reabsorção. Aí estão os implantes colocados, naquele caso, onde você aumentou a espessura e aumentou a altura óssea, que havia sido perdida pela falta dos dentes e uso de próteses. E seria aquele também, aquele outro que apareceu? Não, aquele outro é outro caso, ainda vou mostrar mais para frente. Sei. Agora me diga uma coisa, quem que é candidato para implantes? Todas as pessoas que tiverem faltas de dentes, certo? Ou seja, unitário ou múltiplos, desde que elas se enquadrem dentro de alguns protocolos. Não pode haver uma doença sistêmica, se houver uma diabetes tem que estar controlada, pacientes que de preferência não fumem, tá? Mas por quê? O que acontece com quem fuma? O fumo ele é prejudicial aos tecidos e ele aumenta a temperatura da boca em até 10 graus. E isso faz com que os implantes recebam esse aumento de temperatura e eles são metais. Esses metais transmitem esse aumento de temperatura para o osso e isso é danoso para esse sistema todo, denaturando proteínas e alterando todo o processo de ósseo-integração. Agora, quem não é um candidato para implante? Então, quem não é um candidato para implante? Um diabético descompensado, um dependente químico, uma pessoa que tenha problemas psíquicos, até porque é difícil depois você manter essa autointegração em termos de higiene.
Uma pessoa que tem algum problema sistêmico, como por exemplo um lúpus, uma leucemia, esses casos são contraindicações severas. E existem as contraindicações temporárias, como uma gestante. A partir do momento que ela der à luz, ela pode receber um implante normalmente. Certo. No caso, você diz a gestante por causa de raio-x ou por causa do próprio procedimento, anestesia? Por causa do próprio procedimento todo, né, que é contraindicado durante a gestação. Um outro contraindicado são pacientes que foram operados de alguma neoplasia, de algum tumor e fizeram uso de radioterapia. Então, isso tudo tem um tempo, em média 5 anos depois da radioterapia, para poder fazer esses implantes. Os diabéticos, porque eles têm uma predisposição muito grande à infecção. Então, eles podem sofrer um processo de infecção no pós-operatório. Nós devemos controlar bem. Para cicatrização deve ser mais difícil, exatamente, por causa da cicatrização. Agora, Orlando, é doloroso fazer implante? Não, o implante não é doloroso. Você anestesia o paciente normalmente. Pacientes até mais ansiosos, você pode fazer uso de alguma medicação ansiolítica e pode fazer uso do óxido nitroso, que é a sedação consciente. Então, você pode operar o paciente nessas condições, mas não há dor alguma, porque, veja bem, se você usar toda a técnica cirúrgica, como ela é protocolada,